Centro Educacional Agnus Dei. Brincando é que se aprende. Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou Durval Braga Neto e mais uma vez é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. E a vocês que nos acompanham pelo canal 44 do AmazonSat e pela nossa página no Facebook, facebook.com/AmazonSat. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e mande suas sugestões de pauta, suas colaborações, que são sempre muito bem recebidas pela nossa equipe de produção. O tema de hoje é muito bacana, é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre intercâmbio cultural fora do Brasil. E aí eu trouxe um especialista para falar sobre isso, que é o Duane Santos. Duane, muitíssimo obrigado pela sua presença e por ter aceito o nosso convite aqui no Conhecer. Eu que agradeço, Durval. É um prazer estar aqui com vocês. Duane, queria que você primeiro falasse um pouquinho sobre, em linhas gerais, para os pais que estão nos assistindo, né, que têm muita vontade de mandar seus filhos adolescentes. Duane, é complicado fazer intercâmbio hoje? Não. Na verdade, esse é um grande mito do intercâmbio que a gente vai acabar agora. É muito simples hoje fazer intercâmbio. O Brasil hoje é o 8º maior mercado de intercâmbio nos Estados Unidos. Então, você tira por aí, é muito simples. Nos Estados Unidos. No mundo, ele é um dos grandes mercados, é um dos mercados mais maduros de se explorar. E hoje você consegue fazer intercâmbio com 14 anos, com menos idade que isso. Eu te perguntar, qual a idade mínima? 12 anos. 12 anos. Eu como tio, como pai, diria que 12 anos dá pra mandar. Já dá para mandar, é super seguro, é super tranquilo, mas tem vários tipos de programas. Para 12 anos são summer camps, que são programas de verão. De qual duração? De 4 semanas, a partir de 2 semanas. Então ele pode fazer 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, mas são cursos de duração menor. Quanto mais adulto o aluno é, mais tempo ele pode ficar. Então tem gente que pode fazer 6 meses de intercâmbio, tem gente que pode fazer intercâmbio e pode trabalhar, pode estudar uma língua e pode trabalhar, tem gente que quer só trabalhar, fazer um estágio. Então são vários programas. Ou seja, tem intercâmbio para todo tipo de público, e para todo tipo de bolso. Para todo tipo de bolso. Acho que seria a próxima pergunta. É caro fazer intercâmbio ou hoje está mais fácil? Não é aquela coisa que não é um investimento. Sim. Mas você consegue fazer um bom programa por R$5.000, só a parte de cursos, terrestre, curso, né? E acomodação, né? Então você com mais a parte aérea, que também está muito mais em conta, é possível. E isso é financiado sem juros. Amplamente, né? Amplamente. Tem várias agências que democratizaram o intercâmbio, porque antes já foi uma coisa que você tinha que ter ali e tinha que pagar à vista. Hoje em dia está muito democrático, todo mundo consegue fazer um programa e parcelar isso, se organizar financeiramente para que quando o aluno vá, já está tudo pago. E é interessante também, Duane, porque quando a gente pensa em intercâmbio cultural, logo a gente imagina inglês. Não é só inglês, né, Duane? Não é só inglês. Hoje em dia, as línguas mais procuradas no Brasil são francês, que é estranho, francês, francês, alemão, o espanhol também. E o espanhol fica mais fácil, porque nós temos toda a América Latina. O Brasil é o único país que fala português. Então, a Argentina recebe alunos brasileiros. Bogotá, na Colômbia, é um destino que está super procurado e super bacana. Eu acho que um outro dilema também que normalmente as pessoas, quando querem fazer o intercâmbio, é Inglaterra ou Estados Unidos? Europa ou Estados Unidos? O que você pode falar para quem está assistindo a gente? Eu sou suspeito, Durval. Você tem suas preferências? Eu tenho minha paixão pela Inglaterra, pelo Reino Unido. Eu trabalho para uma escola na Irlanda do Norte, né? Então eu tenho essa paixão. E aí a questão de cultura, a questão com que você se identifica. Até porque as moedas hoje estão quase equivalentes. A Libra está no seu ponto mais baixo nos últimos anos. Então, é uma questão de escolha. Então, depende... O inglês, se você aprender inglês nos Estados Unidos, é o mesmo inglês que você vai aprender na Inglaterra. Que é um outro paradigma também. Que não existe isso, que são coisas diferentes. Não, é o mesmo inglês. Se você aprender na Inglaterra, você vai se comunicar em qualquer lugar do mundo. Se você aprender nos Estados Unidos, vai ser usado... Porque dentro dos Estados Unidos e dentro da Inglaterra, você já tem variações de Exatamente. sotaque, né? No Brasil, quando a gente pensa que o nosso português aqui em Manaus é completamente diferente do Sul, Recife, por exemplo, ou no Sul, então você vê essas diferenças. Exatamente. Mas aí é questão de com quem você se identifica, o que você quer. Como eu disse, eu sou suspeito porque eu prefiro o Reino Unido. Porque eu acredito que quando você está na Europa,
Você vai para a Inglaterra, mas você pode fazer alguma coisa na França, você pode passar um final de semana na Itália. Acho que isso é o barato da Europa, né? É o barato da Europa. Você vai fazer 4 semanas, mas você consegue passar finais de semana em outros locais por um custo muito pequeno. Então você vai estudar em Belfast, por exemplo, mas pode passar o final de semana em Paris, pode passar o outro final de semana em Londres. Né? Nos Estados Unidos fica um pouquinho mais difícil, apesar de ter muitos veios nos Estados Unidos. Também ser bastante fácil, né? Mas a questão dos Estados Unidos é como o Brasil, as grandes distâncias. Então a gente está em Manaus, mas para chegar em São Paulo são 3 horas de voo. E de Belfast para Londres é 1 horinha de voo. Então, eu ia te perguntar o seguinte também, é inclusive mais barato, né? Porque você tem trem... Super mais barato. Muita oferta de Super trem. mais barato. Você consegue atravessar vários países de trem, Sim. gastando 150 libras, 150 euros, dependendo de onde você estiver. Menos do que ir daqui para São Paulo, por exemplo. Menos de ir daqui para Parintins. Para Parintins. A gente está na época do boi, cada perna está custando R$700. R$700 hoje dá mais ou menos uns 200 euros. Sim. Então, com 200 talvez dê euros para ir para Miami, né? Você pode ir para Miami. Para fazer um cursinho rápido em Miami. Tá certo. E Donis, você falou sobre outros destinos que não só Inglaterra e Estados Unidos. A gente tem aí a Escócia, a gente tem Irlanda. São destinos bem interessantes e bacanas também, né? Super bacanas. A Irlanda hoje é o destino número 1 para brasileiro. Mais até de que o Canadá. Por uma facilidade. O brasileiro tem a ideia de fazer o intercâmbio e trabalhar. Entendi. Então ele faz um curso de inglês, se ele fizer 6 meses de curso, ele pode trabalhar por mais 4. Donis, eu vou ter que fazer, infelizmente, um rápido intervalo aqui e a gente volta falando justamente sobre isso, essas outras opções de destinos muito interessantes que a gente tem na Europa. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema de hoje é intercâmbio cultural. Eu estou aqui com o Duanis Santos, que é um especialista no assunto, e a gente estava falando um pouquinho no primeiro bloco, Duanis, sobre as alternativas de destino, né? Porque quando a gente pensa em intercâmbio de inglês, para falar inglês, você pensa logo em Inglaterra ou Estados Unidos. Mas dentro da Europa existem destinos muito bacanas, com preços super acessíveis, só não são tão comuns, né? A gente falava sobre Irlanda, né? A Irlanda, eu estava falando sobre a Irlanda e que a possibilidade do brasileiro estudar e trabalhar em Dublin, por exemplo. Né? Que hoje Dublin é o destino número 1, está cheio de brasileiro, muita gente vai para lá para estudar, estuda 6 meses e trabalha alguns outros, né? Fazendo mais diversos tipos de trabalho. Mas outros destinos tão interessantes por exemplo, Belfast, que é na Irlanda do Norte. É o país com o menor custo de vida do Reino Unido. O que a gente pode fazer em Belfast? Você pode viver tudo que tem na Irlanda, tudo que tem no Reino Unido, mas o curso é mais barato, a acomodação é muito mais barata. Com 500 libras, você passa 4 semanas num apartamento individual do lado da escola. Entendi. Isso em outros destinos como Londres, que são maravilhosos, Londres, Nova York, todos esses lugares. Com 500 libras você não paga 2 semanas de acomodação. Mas e o clima, Donis? O clima é maravilhoso, Durval. Para quem gosta de frio. Para quem gosta de frio, e para nós que somos caboclos, né, adoramos esse nosso calorzinho aqui, não é nada que vai te congelar os pés. Então, todos os lugares são bem aquecidos, a escola é bem aquecida, as famílias que recebem sempre mantêm o aquecedor ligado durante a noite. Então, é super tranquilo. Sem falar na elegância do inverno, né, Durval? A roupa, os restaurantes, as coisas. A alimentação é tranquila para o brasileiro? Super tranquila. Não tem aquela situação de você chegar lá e ter comidas esquisitas e tal? Nada que a gente não consiga se adaptar. É administrável? É administrável. Entendi. Então a gente não vai ter arroz e feijão todo dia, mas vai ter batata de várias maneiras, por exemplo. Peixes, carne de porco, bastante carne de porco, frango. E assim, o bom da Europa é exatamente isso. Você não tem uma cozinha específica ali, típica inglesa, por exemplo. Mas você tem os melhores tailandeses, os melhores japoneses, os melhores mexicanos, os melhores... Melhor de tudo está na Europa. Então você consegue conhecer aquele país, mas conhecer mais do mundo também. Agora, Donis, acho que um outro ponto interessante para o intercâmbio, a gente sabe que normalmente os adultos têm um pouco mais de dificuldade de aprender, não por uma questão específica, mas pela própria circunstância, né? Já tem família, trabalho e tal, e às vezes o intercâmbio é uma excelente alternativa para o adulto se desenvolver, mas tem aquele medo, né, Donis, do profissional que já é adulto, tem família, que não tem muito tempo para passar
É viável para um adulto? É viável. Tem programas especificamente para adultos? Tem programas especificamente para adultos que só podem passar 4 semanas, 2 semanas. Ele faz um cursos com duração maiores, de 30 horas por semana. E tem aqueles programas também, Durval, para quem quer viajar em família. Ah, legal. Tem Então, isso por também. exemplo, o pai ou a mãe que são executivos, que precisam focar mais no inglês, estudam mais, mas eles ficam em apartamento, então a vida continua no intercâmbio. Ah, entendi. Então eles ficam em apartamento no núcleo familiar, mas o pai vai para uma aula, a mãe vai para outra, os filhos vão para cursos mais voltados para crianças. Pra idade Então vai todo mundo. Entendi. Bem bacana. Agora, eu sei também que existem intercâmbios, por exemplo, eu sou um profissional da área de finanças, por exemplo, e aí eu já falo algum inglês, já me comunico razoavelmente bem, quero melhorar o inglês, mas de repente eu queria ter também um foco no inglês para a área financeira. Existe isso também? Existe isso, são os cursos para especialistas. Então, inglês para medicina, inglês para finança, que não é só aquela aula de vocabulário de finança ou vocabulário de medicina, mas convivência real com aquela área específica. Ou seja, quem vai dar essas aulas não é só um professor de inglês, é um professor de inglês com know-how naquela área específica. Entendi. No caso de uma escola como a nossa, a International House Belfast tem parceria com órgãos. Então, por exemplo, um aluno que vai fazer Medical English, ele vai fazer uma vivência num hospital, vai ter um momento com um médico. Um contador vai para dentro da escola, vai para uma área, vai para a nossa área de contabilidade e vai ter essa vivência também para ter essa prática. Entendi. Então, Agora, bem mais hands-on para o pessoal. Entendi. Agora, também é possível, de repente, um adulto ir lá para fazer um curso simples De de inglês, semanas, de General English. General English. E aquela coisa, Val, o ideal é que alguém já vá com alguma experiência. Então ele faz um curso antes de faz um embarcar, aquecimento faz um aquecimento. Porque você chegar no zero é muito mais difícil. Sim. Né? Mas é para todos os níveis. Do nível mais elementar até o nível mais avançado. Então é para todo mundo. Vou aproveitar essa tua deixa e falar um pouquinho sobre uma pergunta que normalmente as pessoas fazem. Falo pouco inglês. A quantidade de tempo que eu vou ficar no intercâmbio, ela deve ser proporcional a esse inglês. Se você fala pouco, quanto mais tempo, melhor. Se você já fala alguma coisa, você tem condição de reduzir. É mais ou menos essa a situação? É mais ou menos essa a situação. E eu já tive alunos que foram no nível elementar, que isso é para quem já estudou um ano. Né? E quando voltou, depois de 4 semanas apenas, voltou no nível intermediário, com mais segurança. Teve um upgrade. O que o intercâmbio te oferece, Durval, na questão da língua? Ele te joga na piscina do lado mais fundo. Então, assim, na escola você tem que se comunicar com outros alunos que não são brasileiros. Quando você sai da escola, você continua usando a língua. Então, quando você vai para casa, na tua host family, você vai ter que continuar. Então, você está imerso naquele idioma. A gente está falando de inglês, mas isso acontece em espanhol, em francês, em qualquer idioma. Agora, Donis, uma preocupação também das famílias, dos pais, é enviar. Você falou enviar uma criança, um pré-adolescente de 12 anos. Não é perigoso, Donis? Não é. Durval, as famílias são selecionadas. Tem por exemplo, no Reino Unido, que é onde eu tenho mais familiaridade, o British Council, o Conselho Britânico, ele faz vistorias nas famílias que vão receber esses alunos. A escola visita cada uma dessas famílias e tem visitas muito frequentes. Periódicas. E a família também tem as suas crianças. Claro. Então, assim, é super bacana, é super confiável, não precisa ter medo, a preocupação é válida. Claro. É legítima, né? Mas, assim, não pelas famílias. Pode acontecer 1000 coisas que podem acontecer aqui em Manaus. Né? Então, essa preocupação bacana. Pode ir tranquilo, que o pessoal é bacana demais. Joia. A gente está falando aqui com o Donis Santos sobre intercâmbio cultural. No próximo bloco, eu queria falar um pouquinho, Donis, sobre como é que a gente faz para se preparar para o intercâmbio, em termos de documentação, para dar umas dicas básicas para quem está pensando em fazer um intercâmbio cultural. O Conhecer e Aprender volta já depois do intervalo. Até mais.
Estamos de volta com Conhecer e Aprender. O tema de hoje é intercâmbio cultural. E falando um pouquinho de intercâmbio cultural, a gente sabe a importância que tem o desenvolvimento profissional, sobretudo nesse momento de crise que o Brasil atravessa. E a nossa produtora Cássia Fidelis, ela teve lá na Associação Brasileira de Recursos Humanos, um congresso que eles normalmente oferecem aí de tempos em tempos. Foi o 16º Congresso Amazônico de Gente e Gestão da Associação Brasileira de Recursos Humanos. A Cássia esteve lá, vai mostrar um pouquinho a matéria para a gente. Um evento que veio para reunir empresas a fim de aproximar o público e o ambiente corporativo. O 16º Congresso Amazônico de Gente e Gestão de Pessoas pôde oferecer a presença de profissionais com a finalidade de gerar conhecimento e compartilhar ideias. A Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Amazonas, a ABRH, tem esse papel fundamental de fazer essa ponte entre as empresas e o profissional que está buscando a sua especialização. Para as empresas é super importante ter esses profissionais aqui para fazer interação e melhorar o seu conhecimento por meio das palestras que são oferecidas. Para os estudantes, a dica é o seguinte: é sempre que possível participar de eventos como esses. Por quê? Na faculdade, no curso que a gente está fazendo, a gente aprende a parte técnica. Aqui ele tem a oportunidade de ver na prática como é que as coisas acontecem. Fazer relacionamento, fazer network, que hoje é muito importante. Então aqui é um lugar que ele vai encontrar um público maravilhoso. Além dos estandes das empresas, o evento contou com palestras voltadas para as pessoas. A Leusa Medeiros fala sobre a importância do autoconhecimento. Então, a gente vai falar o quanto é importante você se conhecer, controlar suas emoções, ter poder sobre o mundo, né? Porque quando você se conhece, se controla, você controla o mundo e aí você consegue resultados melhores. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. É importante que as pessoas se conheçam, sabem onde é que elas são boas, o que é que elas precisam melhorar e aí sim elas possam se trabalhar para evoluir como pessoas e como profissionais. O congresso também contou com palestras voltadas para pequenas e grandes empresas. O José Carlos é gerente de alianças estratégicas e é palestrante. Aborda sobre o e-social, que é o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. É por meio desse sistema que os empregadores passarão a comunicar ao governo as informações relativas aos trabalhadores, como, por exemplo, folha de pagamento, aviso prévio e informações sobre o FGTS. Agora tem um papel muito importante nesse aspecto de ajudar no e-social das empresas e é isso que a gente vai procurar abordar na nossa palestra. É um tema bem atual e é um tema de interesse de todas as empresas, tanto as pequenininhas quanto as grandes empresas, todas elas precisam entender um pouco mais do e-social para saber como se posicionar na hora de usar essa ferramenta. Quem marcou presença também foram os caçadores de bons exemplos, um casal que cansou de escutar notícias ruins e resolveu vender e doar todos os seus pertences em busca de pessoas que melhoram o mundo de alguma forma. A gente comprova e prova, né, que o Brasil está cheio de problemas, mas ele tem solução para todos eles. E já tem muita gente fazendo isso por esse Brasil afora. Nós já catalogamos mais de 1.500 projetos sociais, né, para mostrar que é possível sim a gente construir um mundo melhor. E o nosso maior tesouro, o Brasil tem muitos lugares lindos, com certeza, mas o nosso maior tesouro é o povo brasileiro, né? Caçar bons exemplos e contribuir com eles não deixa de ser também um bom exemplo, né? A Yara e o Eduardo nos deixam um recado motivador. As pessoas perguntam pra gente o porquê que a gente escolheu viver assim, o porquê que a gente tem esse propósito de vida. E a gente gostaria de, além de justificar como que tudo começou, fazer um convite para cada um de vocês que está nos assistindo agora. Teve um dia que a gente viu uma frase que dizia assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. E é essa frase que a gente deixa para cada um de vocês. Vamos ser essa mudança, vamos ser essa transformação que a gente quer ver no mundo. Muito interessante esse congresso. A Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Amazonas, ela tem iniciativas muito interessantes que visam justamente o desenvolvimento de recursos humanos aqui para a nossa região. Mas, Nunes, como a gente acabou de ver sobre várias iniciativas de desenvolvimento profissional, eu acho que uma das iniciativas que eu acho que são fundamentais,
que todo jovem, todo adulto deveria fazer seria um intercâmbio cultural. Com certeza. Né? Mas a gente sabe também que existem alguns empecilhos, tem a situação burocrática, tem passaporte, visto, a tua experiência um pouquinho mais na Europa, um pouco mais ali no Reino Unido, né? Queria que você falasse para quem está assistindo a gente, se é complicado, quais são os documentos básicos, pelo menos para se ter uma ideia de como é que se faz para pensar no intercâmbio. Na verdade, é super simples, Duval. Dá um trabalho tirar documentos, por exemplo. A primeira coisa é tirar o passaporte. Tem que ter um passaporte. Tem que ter um passaporte. Você não consegue viajar para fazer um programa mais longo sem um passaporte. Em nenhum lugar do mundo, né, Dante? Em nenhum lugar do mundo. O passaporte é o documento para você ser cidadão do mundo. É lógico que dentro de mercados como o Mercosul, então você pode ir para a Argentina sem passaporte, mas aí é por pouco tempo, pro intercâmbio, é muito limitado. Tem intercâmbio, tem que ter um passaporte. Não é nada caro também, o passaporte não é uma coisa inacessível. E vale por 10 anos. Sim. Então, se você for fazer daqui a 2 anos, se tirar o passaporte agora, não tem problema, tá valendo. Então, esse é o primeiro passo. O segundo depende do país que você vai. Para os Estados Unidos, você precisa pedir um visto anterior, antes de ir antes de comprar um pacote, por exemplo. Tá? Mas isso, o Canadá também é assim. Na Europa você não precisa, você pode ficar até 6 meses sem visto. Eles, na verdade, eles vão te dar um visto no ato da entrada. Quando você chega no aeroporto para fazer a imigração, eles vão te dar uma autorização, um visto. Corre o risco de voltar, Donis? Com o intercâmbio, não. Tá. Eu vou te explicar por quê. Porque quando você vai por intercâmbio, se você for para uma escola boa, de reputação, essas escolas te preparam toda a documentação. Eles vão te dizer, o Duanes está vindo para fazer um curso de 4 semanas, ele vai chegar no dia tal e vai embora no dia tal. Já está tudo certinho? Já está tudo certinho, já está tudo pago, já está tudo certo. Então, é muito difícil um aluno voltar do intercâmbio. Entendi. Tá? Se você for como turista aí não consegue provar, não consegue responder o que eles estão te perguntando, volta mesmo. Eu tive a experiência de ir para a Inglaterra e eles pediram para ver o meu dinheiro. Exatamente. Ele quer ver o dinheiro, quando você trouxe o dinheiro, quer ver, né? E eles vão fazer isso, mesmo com o aluno do intercâmbio, que está tudo ali certinho, vai dizer, quem pagou pelo intercâmbio, como você pagou, e quanto você tem para ficar essas 4 semanas ou esses 6 meses. Então você tem que provar tudo isso. Mas quando você vai com uma escola boa, Duval, uma agência boa, e tem várias agências que podem te ajudar aqui em Manaus, no Brasil, facilitam tudo. Você vai com tudo certinho. Eles te preparam uma carteira, uma parte de documentos que você ele vai te pedir, cadê sua passagem de volta? Está aqui. Seu seguro de saúde? Está aqui. Quantos você tem? Eu tenho tanto em espécie e vou usar esse cartão de crédito. E meus pais vão me mandar todos os meses mais alguma coisinha. Entendi. Então é super tranquilo. Bacana. Donis, muito obrigado pela sua presença e a você que nos acompanhou pelo canal 44 AmazonSat e também pela nossa página no Facebook. Muitíssimo obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo programa. Até mais.